Boa tarde, turminha! Hoje é nossa aula de ciências e estamos aprendendo sobre os diferentes grupos das plantas. E hoje vamos aprender sobre as plantas que possuem flores e frutos. A laranjeira pertence a um grupo de plantas que possui raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. O pé de milho, o pé de feijão, o mamoeiro e o tomateiro são exemplos de plantas do mesmo grupo da laranjeira. O fruto foi uma das aquisições significativas mais recentes da evolução das plantas. A função do fruto, nós já aprendemos que é proteger a semente que vai germinar e originar novas plantas. Aqui no número 4, na página 110, nós temos uma reportagem. Vamos ler? Quando as plantas fugiram de casa. O vento e os pássaros espalham sementes que são responsáveis pela reprodução das plantas. Mas de todos os transportadores de sementes, o ser humano é o mais poderoso. Depois que o ser humano inventou a agricultura, um jeito de controlar o nascimento dos vegetais, as plantas atravessaram oceanos para morar muito longe do lugar onde nasceram. Veja alguns exemplos. Você sabe dizer de onde vieram a laranja e a manga? A manga chegou ao Brasil 400 anos atrás, trazida da Índia pelos portugueses. A laranja veio do sudeste, da Ásia, perto da China. A cana-de-açúcar, que hoje é plantada por todo o Brasil, também veio da Ásia, junto com o arroz. Essas plantas são chamadas de exóticas, ou seja, estrangeiras. Já as plantas que estavam num determinado lugar antes de o homem aparecer recebem o nome de nativas. Aqui na página 111 tem uma atividade para você fazer, a letra A e a letra B. Você vai ler as questões e vai fazer de acordo com a leitura que a prof fez. Aqui na página 112, vamos fazer somente essa parte que fala a produção de alimentos e as trocas gasosas das plantas. Para sobreviver, as plantas necessitam de água e de nutrientes minerais que algumas delas absorvem pela raiz, em contato com o solo. As plantas precisam também da luz para que faça a fotossíntese das folhas. A fotossíntese. Como todos os seres vivos, as plantas precisam se alimentar e respirar. O seu alimento é a glicose, um açúcar que elas produzem durante a fotossíntese. Veja o esquema simplificado da fotossíntese a seguir. As setas vermelhas indicam o que a planta utiliza e as azuis o que ela produz durante a fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que a planta utiliza luz solar, gás carbônico e a água para produzir glicose e gás oxigênio. Observe aí. A fotossíntese apresenta uma série de etapas. Vamos aprender? Primeiro, a água é absorvida pelas raízes e transportada por meio de vasos no caule até as folhas. Ao chegar nas folhas, ela interage com o gás carbônico do ar, que penetra na planta por meio de pequenas aberturas, chamadas estômatos. Nas folhas, a clorofila capta a luz solar, que atua como fonte de energia para a realização da fotossíntese. Assim, a água e o gás carbônico são transformados em glicose, ou seja, no alimento da planta. Esse alimento, por sua vez, é transportado por vasos para todas as partes dela. Durante a fotossíntese, também é formado o gás oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Número 1. Com base nas informações sobre a fotossíntese, responda: onde é produzido o alimento da planta? B. Qual é o nome do açúcar que as plantas usam como alimento? C. O que é necessário para que a fotossíntese ocorra? Você pode estar fazendo uma segunda leitura, caso você não compreenda com a leitura que a prof fez. Página 115. As algas e a fotossíntese. As algas são seres vivos que vivem na água doce, no mar ou em ambientes úmidos. Assim como as plantas, elas fazem fotossíntese, produzindo seu próprio alimento e liberando gás oxigênio.
As algas são muito importantes para o planeta Terra, pois além de servirem como alimentos para outros organismos, produzem a maior parte do gás oxigênio que existe na atmosfera. As algas podem ser verdes, azuis, vermelhas e marrons. Algumas delas só podem ser vistas com o auxílio de microscópios, mas existem algas maiores que são visíveis sem a ajuda desse instrumento. Elas não são classificadas como plantas, porque não possuem raiz, caule, folha, fruto e semente. Além disso, seus organismos são mais simples que o das plantas. Observe algumas algas. Com base nas informações que a Pro leu, você vai responder a questão número 2. As plantas e as algas são exemplos de seres vivos que podem ser encontrados em ambientes aquáticos. Com base nos seus conhecimentos, responda. A. Cite uma característica comum entre as algas e as plantas. B. De onde vem a maior parte do oxigênio que existe na atmosfera? A Pro já falou. C. Por que as algas não são do mesmo grupo que as plantas? Olha que a Pro falou também, hein? Mas se você preferir, você pode voltar ao texto sobre as algas e a fotossíntese e pode fazer uma segunda leitura para melhor compreensão.